Olá pessoal, meu nome é Anderson, um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre mais um diálogo platônico sobre Eutífron e a religiosidade. É um dos diálogos considerados do período de juventude de Platão, um dos diálogos iniciais e que compõe uma das tetralogias mais famosas dos seus diálogos, né? Porque como nós sabemos, a maioria desses diálogos eles foram organizados em grupos de 4, portanto, tetralogias. E nós temos nessa especificamente Eutífron, vai discutir conceitos de piedade e impiedade. Teremos a Apologia de Sócrates, que na verdade não é um diálogo, mas sim um relato da autodefesa de Sócrates, realizada frente ao Tribunal de Atenas, para contradizer as acusações de impiedade, de corrupção de juventude e de transgressão das leis atenienses. Nós temos o terceiro diálogo, que é Criton. Sócrates, mesmo condenado à morte, ele não pôde ser executado imediatamente, porque Atenas já havia enviado um navio votivo, né, para a ilha de Delos, e nesse período ninguém poderia ser executado. Então, um dos pupilos dos alunos de Sócrates, que era Criton, um jovem conformado com a injustiça que seu mestre sofrera, ele tenta convencer Sócrates a fugir da prisão. Então ocorre uma discussão sobre o dever e sobre a preparação do filósofo para a morte. E por último nós temos o diálogo Fédon, é um dos mais importantes diálogos platônicos, um diálogo bem mais complexo, com muito mais substância, onde será narrada os últimos momentos da vida de Sócrates e onde serão delineados, né, princípios filosóficos platônicos com mais clareza, né, como, por exemplo, a reminiscência, o mundo das ideias, questão da dualidade e da reencarnação. Nós já fizemos vídeos nesse canal sobre os últimos 3 diálogos dessa tetralogia. Curiosamente, nós deixamos o Eutífron por último. É um diálogo bastante curto, ele tem apenas 21 páginas. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha edição da coleção Pensadores, Diálogos Platônicos. Nós temos aqui Eutífron, ou da religiosidade, Apologia de Sócrates, Criton, ou do dever, e Fédon, da imortalidade da alma, que é dessa editora aqui, a Nova Cultural. E não tem dados de tradução, é uma diagramação, vou mostrar para vocês aqui, bastante tranquila e que vai ocupar bastante, na verdade, pouco tempo de leitura, né? Um diálogo bastante tranquilo, bastante curto. E Eutífron, na verdade, é um jovem, um interlocutor que vai debater com Sócrates, mas um interlocutor bastante fraco e sem conteúdo, né? Sócrates já havia tomado conhecimento que fora denunciado, então ele foi até o Palácio do Arconte se inteirar melhor sobre o teor dessa denúncia. Na chegada ele encontra o Eutífron, que era um jovem, né, que conhecia Sócrates. Sócrates era bastante conhecido na cidade de Atenas, né, em razão dos seus debates, né, que ele travava pelas ruas, pelas praças. E Eutífron cumprimenta, né, e diz: olha, Sócrates, não te imagino denunciando ninguém, então eu calculo que você foi denunciado. E ele responde: é verdade, Eutífron, eu fui denunciado por um tal de Meleto, então eu vim aqui me inteirar melhor, mas por que razão você está aqui? Você também foi denunciado ou você está denunciando? Ele: não, só eu estou denunciando e eu estou denunciando o meu pai por impiedade. Isso aí causa um embaraço, um mal-estar, porque acusar as pessoas naquela época era uma questão bem complicada. E acusar o próprio pai ainda era muito mais complexo ainda, era quase um escândalo. E o Tifron percebeu o mal-estar de Sócrates e deu explicações. Disse: ó, porque aconteceu o seguinte, dois servos se desentenderam, um deles degolou o outro servo. E o meu pai algemou, acorrentou esse servo e atirou dentro de um poço e mandou alguém
até Atenas para saber o que faria com esse servo criminoso. Só que nesse intervalo o servo morreu de frio e de fome, porque ele foi atirado num poço, não foi alimentado. E o meu pai foi negligente, ele agiu com impiedade. E pau que dá no Chico, dá no Francisco, e eu tenho que denunciar ele aqui. Sócrates teve uma reação inicial de espanto, mas logo depois ela se converteu em ironia, porque ele percebeu que Eutífron estava um pouco emocionado e não estava sabendo muito bem o que ele estava fazendo. Então ele fala assim, ó, Eutífron, então que legal, né? Porque eu também fui acusado de impiedade, e já que você está acusando o seu pai, talvez você saiba o que é impiedade, né? Então você vai me ajudar aqui a construir, a entender melhor o crime que eu cometi e quem sabe até me auxiliar na promoção da minha defesa. Então ele pede explicações para o Eutífron sobre o que ele entende como piedade e como impiedade. Então Eutífron parte do argumento inicial de que piedade seria você agir com justiça e punir aqueles que cometem crimes e que, em razão disso, contraria a vontade dos deuses. Então, o assassino, o ladrão, um criminoso qualquer, ele deve ser punido, e quem age de maneira contrária, quem negligencia essa punição, ele está sendo impiedoso. Então Sócrates ele argumenta, mas eu não entendi direito, Eutífron, porque ficou um pouco confuso. Você falou que, em última instância, ser piedoso e punir um criminoso é agradar aos deuses e atender à vontade dos deuses. Mas nem todos os deuses eles comungam do mesmo ponto de vista, não é isso? Porque a mitologia grega ela é recheada de episódios em que deuses divergem entre si. O mesmo indivíduo pratica um ato, alguns deuses aprovam e outros não. E Eutífron, sabendo disso, não pode negar. Mas, de certa forma, Eutífron ele se agarra a esse argumento, né, de que a piedade seria satisfazer, em última instância, a vontade dos deuses. E na sequência, para deixar o Eutífron ainda em situação muito mais constrangedora, Sócrates vem com o argumento de que, nesse raciocínio, o ato piedoso não estaria no ato em si, mas em quem analisa o ato. Então, por exemplo, você pratica um ato que ele é reprovável, ele vai ser relativizado a partir do ponto de vista de quem observa. E o Tifron acaba concordando, mas ele se apega no argumento da vontade dos deuses, da mesma forma que um náufrago ele se prende a um pedaço de madeira no mar. Aí a situação se complica e caminha para aquela questão do que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, o ato é piedoso porque agrada aos deuses, ou agrada aos deuses porque é piedoso? É uma questão sem saída, quando na verdade Sócrates está querendo dizer, apesar de não ser a questão principal do diálogo, que a coisa piedosa tem uma essência de piedade em si, né? Ele não chega a afirmar isso no seu diálogo, mas ele constrói um raciocínio nesse sentido. Uma questão que vai ser desenvolvida depois, né, por Aristóteles, que vai ser mais bem explicada com os conceitos de potência e de ato, né? Mas num momento bastante posterior. Mas a questão ali não é necessariamente desenvolver uma resposta, né? Construir uma resposta satisfatória, apesar de um pequeno esforço. Sócrates não está preocupado muito com isso. Ele está querendo apenas constranger o Eutífron, que é um jovem inconsequente, que está prestes a cometer um ato grave, que é denunciar o próprio pai, num gesto de maturidade. Porque se você iniciar um processo criminal em Atenas naquele período, era uma coisa muito complexa. Diferentemente de hoje, você não tem um sistema de justiça, todas essas preocupações com proteção do réu, nem nada. Você não tinha a figura do advogado. O sujeito que era acusado, ele era levado à praça pública e ele era escrutinado ali por alguns juízes, por magistrados, mas ele era assistido ali por todos, né, toda a assembleia de cidadãos.
e ele que promovia sua autodefesa. Então, esse cidadão, se ele não tivesse a habilidade de se expressar bem, de argumentar bem, mesmo sendo inocente, ele estava sujeito a sofrer grandes injustiças, né? Então, Eutífron acaba que encerra o diálogo lá encerrado, com o Eutífron dizendo: ó, Sócrates, se eu estou em cima da hora, eu tenho que partir, depois a gente continua essa conversa. Então, não obstante a proposta inicial desse diálogo ser uma discussão, um debate sobre a questão da religiosidade, sobre a questão da piedade, da impiedade, por fim, ele se torna uma crítica à inconsequência da juventude. A juventude é uma tragédia, né, já dizia Nelson Rodrigues, e os jovens, motivados pelas suas paixões, né, e pela sua falta de experiência, eles acabam cometendo tolices, né, nesse período inicial da vida, que é um período muito difícil. Quem foi jovem já sabe o que é ser jovem, né, a tragédia que é. Depois que você envelhece um pouco, você faz uma reflexão sobre todas as tolices que você já cometeram na vida. E muitas coisas que você fizer hoje você não faria novamente. Quem é jovem só vai entender isso depois que envelhecer, então tem que passar por isso. Mas o que comprova esse raciocínio, se vocês observarem, é a disposição do jovem para o confronto, a disposição do jovem para o conflito. Não surpreende, então, que os jovens sejam a principal massa de manobra, né, e bucha de canhão de movimentos políticos. Então, quando você vê lá um protesto, quem que está quebrando carro? Quem está pondo fogo em banco? Né? Quem está destruindo o patrimônio público? São jovens, né? Exemplos curiosos, né? Aqueles movimentos feministas, né? Caricatos, defendendo, por exemplo, a liberdade sexual, né? Autonomia da mulher sobre o próprio corpo, e estão lá jovens, né, 20 anos, 20 e poucos anos, com os seios à mostras, né, ou às vezes completamente nus. Você não vê uma senhora, uma idosa, uma mulher de meia idade. É muito difícil, né, você ver esse tipo de coisa. Então, a juventude é um período complicado da vida, né? É um período difícil. E exatamente essa é a questão que Sócrates acaba contemplando, né? Contemplando de maneira mais incisiva nesse diálogo, porque muitas vezes a gente fala, eu mesmo já falei em outros vídeos, da filosofia socrática, né? Sócrates, em si, ele não deixou um conjunto de ideias filosóficas, como Platão, como Aristóteles e como outros filósofos. Ele deixou um método de investigação, que é a maiêutica, né? Que é a dialética, que é um método que, através do embate de ideias, você deságua numa série de conclusões, e muitas vezes conclusões inesperadas. Uma dessas razões, Sócrates foi odiado, né, e foi até denunciado por isso, porque Sócrates ele ficava andando pela cidade, provando para as pessoas que elas muitas vezes não sabiam nada sobre aqueles assuntos que eles estavam falando. É o caso, por exemplo, de Eutífron. Então esse método de reflexão, de diálogo, de conversa direta, é a maior marca de Sócrates, né? A maêutica, que vem de parto, né? Um parto de ideias, né? E muitas vezes de ideias inesperadas, incalculadas, né? De conclusões que você não imaginava que teria. Essa sim é a principal herança de Sócrates para a filosofia. E aqui nesse ponto nós encerramos o nosso vídeo. Tinha apenas o objetivo de fazer uma discussão breve sobre esse diálogo Eutífron, que é um diálogo bastante interessante, que nós recomendamos a leitura. Na verdade, nós recomendamos a leitura de toda a tetralogia, e se vocês querem saber, assistir mais conteúdo sobre os outros diálogos dessa tetralogia, né, que é a Apologia, Criton e o Fédon, existe vídeo aqui no canal, você pode procurar, eu vou deixar os links aqui na descrição. Então, se você chegou até aqui, eu agradeço muito, e novamente peço para que se inscreva no nosso canal, que curta nossos vídeos, que acione as notificações e que nos acompanhe aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima.